Olha aí, pessoal, primeira grande notícia da Argentina que eu trago em 2025. Quer dizer, eu acho que é a primeira, talvez já tenha tido até uma, pelo menos é a primeira da semana. Segunda-feira, dia 6 de janeiro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e saiu a notícia, olha que coisa impressionante, que o risco país da Argentina caiu novamente. Ah, mas eu não falei sobre isso aqui no canal outro dia? Falei tem pouco tempo, realmente, achei até que era notícia velha, mas não é isso. Qual que é o ponto principal? É que o risco Argentina caiu tanto que ele chegou ao menor nível em 7 anos. Então estamos falando não do Milei retomando o patamar igual ele assumiu o país, não. Ele está voltando a patamares muito anteriores à grave crise que se sucedeu nos últimos anos, que a gente tem acompanhado. É o melhor resultado desde agosto de 2018, meu amigo, isso é impressionante, realmente, o cara é diferenciado e tudo indica que esse risco vai continuar caindo, então a gente vai ver uma melhora progressiva desse cenário. É assim que se faz um ajuste fiscal, é assim que se organiza uma casa econômica, que se lança estruturas sólidas para um país, estruturas duradouras que vão apresentar frutos cada vez mais positivos ao longo do tempo. Vamos conversar sobre esse tema, ver esses indicadores da Argentina e conversar sobre o quanto que isso ainda tende a melhorar conforme um padrão vai sendo estabelecido. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, hoje, né, foi divulgada a notícia que pela primeira vez, desde 2018, desde agosto de 2018, o risco Argentina, o risco país da Argentina, caiu para abaixo dos 600 pontos base. Isso aqui é uma daquelas linhas, né, que a gente estabelece num gráfico que são marcadores importantes. É muito mais do que o valor em si, é algo simbólico, inclusive, né? Tem uma barreira, digamos, que representa ali um grau de confiança maior, que é a barreira abaixo dos 600 pontos. Então, quando o país ultrapassa, no caso aqui do índice da Argentina, a Argentina ultrapassou isso lá atrás, meio que foi uma profecia autorrealizável. Isso foi piorando ao longo do tempo. Agora estamos no reverso desse sintoma, né? E, na verdade, é uma queda muito grande do que a Argentina já mediu em matéria de risco país até aí, meados do ano passado, por exemplo, que é quando a coisa começou a cair de forma constante, né? Então, agora, esse índice chegou a 578 unidades, né? É aquele tipo de índice, de número, que não tem não é acompanhado por uma letra, nem nada do tipo assim, né? O pessoal sempre me ajuda, coloca nos comentários qual que é. Não sei se é adimensional, vocês sempre me corrigem, então façam novamente isso, por favor. E aí, qual que é o ponto aqui? Esse indicador bancário deles, né, tem diferentes riscos país, eu não sei se cada país analisa de uma forma, enfim. Para o caso da Argentina, esse aqui é um indicador do JP Morgan, bancão lá de investimentos, né, que avalia o seguinte, né, é o spread do rendimento dos títulos da Argentina em relação à dívida comparável dos Estados Unidos, né? Ou seja, a situação ali semelhante, né? Dívidas com características semelhantes negociadas na Argentina na comparação com as dívidas dos Estados Unidos e o quanto que elas rendem mais percentualmente do que a dos Estados Unidos. O quão maior é o prêmio de risco. Então, esse valor está agora em 578 unidades, caindo consideravelmente, mostrando o seguinte, né, que os investidores estão considerando a dívida da Argentina mais segura, mais sólida, e isso é algo muito importante de fato, né? Por que que isso aí representa uma virada de jogo na Argentina? Porque o Milei conseguiu transformar um país que vivia aplicando déficits ao seu orçamento sucessivos, país que deu calote na dívida várias vezes e que estava imprimindo dinheiro a rodo para se financiar e para pagar a sua própria dívida, fazendo com que a taxa de juros fosse lá para as alturas,
a inflação destruindo o poder de compra dos argentinos, o Javier Milei reverteu esse cenário, acabando com a fonte do problema, que é a impressão de dinheiro e, é claro, o desarranjo fiscal. O cara passou a motosserra na máquina pública, cortou um monte de ministérios, secretarias, empregos, paralisou obras públicas, acabou com os subsídios e conseguiu um superávit fiscal, superávit efetivo, depois de pagar os juros da dívida pública, não essa falcatrua de superávit primário que existe aqui no Brasil, muito menos meta fiscal, que é uma palhaçada que não tem tamanho aqui no Brasil, né? Não, é superávit de verdade. Pagou tudo da máquina pública, pagou os juros da dívida pública e ainda sobrou dinheiro, sobrou 0,6% do PIB, é a estimativa, não é? Em 2024, né, um valor grande em dólares, mensurado em dólares ainda por cima, para deixar a coisa mais realista. E a inflação caindo lá para um patamar que seria inacreditável um ano atrás, mas que ele já conseguiu, que é aí 2, 3% ao mês, que para o padrão recente da Argentina é uma coisa impressionante de fato. E aí um governo que tem tal solidez econômica, que tem tal grau de responsabilidade fiscal, é um governo que inspira confiança no mercado financeiro como um todo, em qualquer parte do mundo, porque o pessoal vê que, pô, esse cara vai pagar a dívida do país, né? Eu vou emprestar e vou receber lá na frente, porque realmente ele está fazendo isso, tem feito de forma contínua, rompendo com um passado, é claro, lá estabelecido de moratória, de calote da dívida e tudo mais. Isso aí se repercute nos números aqui do risco à Argentina, que mostram, é claro, uma melhora considerável do cenário. Isso aqui é o resultado, né? É a nota no boletim, depois do aluno ter feito todas as provas corretamente. É basicamente isso aqui, né? Então, o pessoal do mercado financeiro recebeu muito bem essa notícia, né? O pessoal dos bancos de investimentos, empresas de investimentos estão muito atraídos pela Argentina. Agora está entrando dinheiro, investimento tem sido feito e tudo mais, né? E realmente a coisa vai ficar ainda melhor. Hoje ainda há muito daquela coisa de vou botar uma grana ali porque se a Argentina bombar mesmo eu vou ganhar muito lá na frente. É ainda um ativo de risco, é ainda uma aposta, mas uma aposta com um viés de ganho muito interessante. Na medida em que a economia for se estabilizando, isso vai se transformar realmente em investimento sólido, investimento preocupado com a geração de caixa no longo prazo, né? Uma vaca realmente, uma galinha dos ovos de ouro, melhor dizendo, né? Então, o pessoal aqui já está dizendo o seguinte, que provavelmente na gestão Milei a dívida da Argentina vai voltar a ter uma avaliação suficientemente positiva para que ela volte ali ao mercado mais mainstream, um mercado menos especulativo e mais interessado realmente em ganhos sólidos num país estável, num país que não vai dar um calote na dívida de fato aqui, né? Na verdade, né, o peso argentino, inclusive, foi eleito aqui a melhor moeda do mundo em 2024, né? É mais um ganho do governo Javier Milei, sem dúvidas, né? E outro detalhe, o risco lá, a Argentina estava abaixo dos 600 pontos, a última vez que isso aconteceu foi lá no governo Maurício Macri, ou seja, foi só o kirchnerismo voltar ao poder que isso aí disparou de forma constante e seguiu subindo bastante até que o Javier Milei finalmente chegou aí para botar ordem na casa. Agora veja como a Argentina está no sentido inverso do Brasil, está seguindo o rumo oposto. Adotou políticas de austeridade, políticas de controle fiscal, políticas que de fato estão relacionadas à redução da máquina pública, no fim das contas é disso que se trata, parou de imprimir dinheiro e conseguiu superávit. Aqui no Brasil o que nós temos é pedalada, governo gastando cada vez mais, usando de todos os subterfúgios para aumentar os seus gastos de forma constante, um governo que tem por mantra gasto é vida e que vai afundando o país cada vez mais. Aí o que nós vemos? O peso argentino voltando a ter o seu valor em dólar, né, retomando o seu valor se comparado com o dólar, enquanto que o real está nos seus piores patamares
de toda a série histórica. Estamos vendo a taxa de juros na Argentina caindo bruscamente. Javier Milei pegou isso com 100% de juros, caiu para 30 e poucos agora, enquanto que a taxa Selic brasileira está subindo consideravelmente. O pessoal já está projetando 15% no final do ano que vem. Pois é, né? O Brasil e a Argentina tão diferentes economicamente há pouco tempo. O Brasil está caminhando para ter a metade da taxa de juros da Argentina. Olha que insanidade. A inflação saindo de controle aqui no Brasil, enquanto Milei tem reduzido esses indicadores mês após mês, né? Não dá para comparar os resultados obtidos porque os métodos são completamente distintos. Javier Milei está agindo da forma correta, o Lula está quebrando o Brasil deliberadamente. Essa é a verdade. E aí, para onde você acha que os investimentos vão migrar no médio e no longo prazo, até o final de 2026, nesse ritmo? Para onde você acha que a grana vai sangrar, né? Vai sair do Brasil e vai aportar na Argentina, tá pertinho. As características dos países são relativamente parecidas, é um investimento, uma troca de investimento que não é tão complexa assim, e na medida em que vai ficando claro quem que está fazendo o dever de casa certinho, mais evidente se torna para onde que a grana vai. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.